Bem, pedimos desculpas e nós iniciamos e houve um imprevisto aqui, numa questão de ajeitar isso aqui, meus queridos. Isso. Até certo ponto, nós queremos desejar às pessoas que estão nesse sábado, dia 20, deixa eu ver aqui mais uma vez, gente, dia 26 de abril de 2025, Brasil, Dr. Maurício Ferraz, Santa Helena de Goiás. Uma das coisas que nós temos observado bastante, enquanto eu estou aguardando um paciente para nós atendermos aqui no consultório, é uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem. Existe idade certa para iniciar um relacionamento? Olha, a pergunta, existe idade certa, idade cronológica para iniciar um relacionamento? Olha, se nós formos exatamente analisar o aspecto clínico da pessoa, na maturação orgânica, fisiológica, anatômica e principalmente a psíquica, existem determinadas probabilidades de leitura clínica que a maturidade cronológica, aliás, a idade cronológica seguida da maturidade, sim, influencia no início do relacionamento. Por exemplo, os quadros clínicos que nós temos aqui atendidos, nós percebemos que todas as pessoas que iniciam um relacionamento na adolescência, tanto a figura masculina como a figura feminina, a probabilidade desse relacionamento criar raízes e no futuro se estruturar é meio complicado. Por quê? Porque tanto o homem como a figura masculina e a figura feminina do namorado, da namorada, o que acontece? Ela passa por fases, gente. Passamos pelas fases anatômicas, fisiológicas e as psíquicas. Então, o que acontece? Um adolescente de 12, 13, 14, um adolescente de 15 anos, vamos dizer assim, 15 anos, tanto a menina como o menino, é importante entender que dentro dessa idade cronológica, 15 anos, a probabilidade de um relacionamento fundamentar-se para uma vida contínua, existencialmente eterna, vamos chamar isso em tempo e espaço, existencialmente eterna, conforme hoje, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, às vezes isso aí era mais fácil a pessoa casar mais nova, envolver mais nova, não porque eles eram resolvidos, porque se reprimiam, lembra? A mulher casava mais nova porque a mulher era preparada para o quê? Havia até aquelas negociatas dos coronéis, né? Minha filha vai casar com fulano, então a mulher, ela não tinha automaticamente o quê? Autonomia como hoje, tá? Então é importante que você entenda o seguinte, que quando você, na adolescência, conforme estamos falando, a pergunta é essa, a idade cronológica influencia no relacionamento, no aspecto clínico, psicológico, sim. Por exemplo, os adolescentes, conforme estamos falando, é meio complicado. Ah, mas minha mãe casou com 14, 15 anos, deu certo, meu pai casou. Olha, a história, nós podemos observar que a geração de 10 em 10 anos, olha, 10 em 10 anos, uma geração, o ser humano muda em todas as suas características pessoais, as suas características sociais e as suas características relacionais. Então, é importante que você entenda isso. Portanto, os relacionamentos anteriormente, quando iniciavam novos na idade cronológica, podia perdurar um tempo pela repressão, principalmente por parte da figura feminina na função de esposa. Por que repressão? Porque as mulheres elas não tinham expressividade, automaticamente o machismo dominante fazia uma castração total na figura feminina e a mulher um objeto.
Então, na verdade, não havia relacionamento. Havia um dono, não é? Havia um dono na função de companheiro e esposo, e havia uma propriedade que era a mulher. Eu não sei se vocês percebem, gente, todo estudante percebe essa questão, né? Mas conforme o homem foi, eu não digo de amadurecendo, conforme o homem foi adquirindo conhecimento e produzindo a sua cultura, porque o homem produz a sua cultura e a própria cultura, ela influencia o homem no seu comportamento. O homem é o único ser, olha aqui, queridos, o homem é o único ser que ele estuda, que pesquisa e ao mesmo tempo é estudado e é pesquisado. Que coisa, né? Quando você entende isso, você tem uma perspectiva maravilhosa sobre o ser humano. O ser humano é fantástico. A cada dia eu me apaixono mais pelo ser humano e me apaixono mais por mim, porque eu sou ser humano. Agora, hoje, nessa questão de idade, de relacionamento iniciar cedo, pulando fase, é uma situação difícil. Por quê? Os adolescentes, eles têm que viver as fases de namoro, a fase platônica, a fase aristotélica, de amor, né? Dentro da perspectiva das minhas mídias, nós já falamos sobre isso. Existe o amor platônico e o amor aristotélico, né? Ambos precisam andarem juntos, tá? O amor platônico e o amor aristotélico. Então, por que é necessário dentro dessa perspectiva? Porque como o adolescente, tanto no aspecto masculino como feminino, não estão totalmente maturos, e eles são agora uma explosão de todos os aspectos de vida e principalmente de fantasias. Que tipo de fantasias? Fantasias de amadurecer com os relacionamentos que não dão certo. Todo relacionamento. Agora, o adolescente deve relacionar, deve namorar? Essa é outra pergunta. Eu acredito que sim. Mas, gente, o namoro não quer dizer envolvimento. Inclusive, muito cuidado com isso. Olha aqui, qualquer início de movimento entre adolescentes, qualquer início de movimento entre adolescentes, que existe um envolvimento sexual, já houve um comprometimento de maturação. Por quê? Porque nesse encontro de prazeres sexuais sem a maturidade necessária, às vezes até neurológica e psíquica, o cérebro fixa esse prazer e de repente esse prazer cresce dentro do indivíduo, supervaloriza a mulher que produziu esse prazer na adolescência, supervaloriza o homem que produziu esse prazer, porque na verdade o prazer foi o primeiro. Aí alguém fala assim, é o único. Olha que perigo. Eu não estou aqui também agora dizendo que sexo à vontade, não, relação sexual, não estamos falando isso. Estamos dizendo o seguinte, que o que encanta o relacionamento e o namoro na adolescência são as fantasias, cujas fantasias elas são alimentadas pelo desejo da própria sexualidade, que é inerente à natureza do homem e à natureza da mulher. Essas fantasias hormonais e também fantasias psíquicas que acontecem na figura masculina e figura feminina na adolescência, o que acontece? É necessário para que o relacionamento seja saudável. A partir do momento em que há um envolvimento sexual, olha aqui, um envolvimento sexual, meu parecer, olha gente, meu parecer clínico, eu atendo aqui dezenas de adolescentes. A partir do momento que existe envolvimento sexual, acaba-se a beleza. Por que acaba-se a beleza? Porque, como o homem deseja conquistar e a menina deseja ser conquistada, e como na adolescência tem essas fantasias, esses desejos sem a própria maturidade psicológica, o que acontece? O desejo realizado já não é mais desejo. Todo desejo realizado já não é mais desejo, e dentro desse desejo, que já não é mais desejo, as fantasias criam outro desejo. E não outra coisa que é fundamental, muito cuidado para não fazer perspectiva futurística de um relacionamento na adolescência como se fosse, quer ver? Vai aqui uma orientação às meninas e os meninos que têm envolvimento na adolescência. As pessoas já começam falando com um menino de 15 anos, começam a chamar a mãe
da menina, minha sogra, e a menina, mãe do menino, minha sogra. É muito, muito cedo. Para a mente humana, outra coisa. Quando você antecipa alguma coisa do futuro, que esse futuro não depende unicamente de você, você pode viver uma mentira. Olha, minha futura sogra, meu futuro sogro, talvez tenha, principalmente na adolescência, coloque-se esse futuro mais distante. Coloque seu futuro mais distante. Porque quando você diz meu sogro, minha sogra, imagine uma menina de 15 anos começa a chamar 15 anos, vamos dizer 15 anos, né? E um rapaz de 15 anos. E outro detalhe, o homem leva mais tempo para amadurecer no sentido psíquico do que a mulher, tá? O homem, a figura masculina do homem. O homem leva mais tempo para amadurecer, porque o homem tem uma perspectiva de quê? De aventura, de conquista, de conquistador, batalhador, ele vai, tá? Então, até chegar naquela acomodação, não de uma plena maturidade, mas de uma questão de início de realização própria. Inclusive, eu pergunto às vezes a algumas pessoas assim, colocando em pauta a cultura judaica, por que Jesus Cristo, ele começou o ministério aos 30 anos? Aos 12 anos ele teve aquele envolvimento no meio dos doutores, só por uma questão de comprometimento, aliás, de comprometimento para a realização, para que pudesse cumprir as profecias, mas depois ele se apaga. Aos 30 anos, por que aos 30 anos? Porque a cultura judaica observa-se que aos 30 anos a pessoa está evidentemente mais madura, né, dentro de uma matura, para enfrentar uma realidade. Imagine um adolescente na cruz. Imagine agora, eu gosto de perguntar, olha queridos, eu pergunto a vocês agora, imagine pegar Jesus adolescente e levar para a cruz. Ele iria? Eu pergunto a você. Aquilo que ele teria feito na cruz do Calvário como adolescente, teria valor para Deus? Não. Não. Porque se Deus encarnou em um homem, este homem, ele encarnou-se numa criança, não é? Encarnou-se na figura humana, mas essa criança teve a evolução normal. E quando a história diz que foi um homem chamado Adão que deslizou-se, na história bíblica fala isso, eu sou um homem cristão. Então é necessário um homem vencer a história. Um adolescente não, um adolescente correria da cruz. Portanto, essa questão de um relacionamento mais comprometedor na adolescência, meu parecer clínico é um perigo. Então preste atenção, estamos falando, a nossa pergunta hoje no início do nosso bate-papo, enquanto eu estou aguardando aqui um paciente chegar, essa é a idade cronológica que influencia no relacionamento. Sim, nós estamos falando agora sobre a questão da adolescência. Então, como que jamais um menino de 15 anos, uma menina de 15 anos, menino de 18 anos, menino de 17 anos, o que acontece? Não existe nada definitivo dentro de uma estrutura, nem no aspecto, inclusive uma das coisas aqui que nós vamos falar para as meninas, vocês sabiam que quando vocês engravidam, antes de ter a maturidade do próprio sistema reprodutório, ovário, útero, tá? Olha que você agride seu corpo de forma violenta, porque o corpo ainda não está preparado para ser mãe. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu não estou fazendo apologética de religião. Eu estou mostrando simplesmente a realidade, o quê? Para que vocês venham amadurecer com menos sofrimento. Venha amadurecer com menos sofrimento. Então, todo relacionamento que inicia na adolescência com aquele envolvimento mais profundo de sexualidade, logo, a tendência desse relacionamento é com o tempo desgastar. Desgasta mesmo, viu? Automaticamente. Por que desgasta?
Porque, primeiramente, eu já disse anteriormente, o adolescente está naquela explosão do desejo de desejar a testosterona, principalmente a figura masculina. A partir do momento que ele obtém o desejo da sua fantasia, ele se acomoda em si, e o que acontece? E nessa acomodação não quer dizer que ele está plenamente realizado nesse aspecto, não. Haverá outras eclosões na questão da sexualidade profundamente posteriormente, tá? Agora, uma outra coisa aqui que eu gostaria de dizer a vocês, meus queridos, muito cuidado. Sabe o que acontece? A pressão religiosa, eu quero aqui trazer uma fala, eu sou um homem cristão, tá? Eu fui sacerdote da Igreja Batista e da Igreja Presbiteriana muitos anos, tá? Quase 40 anos. Então, o que acontece? Eu fui sacerdote, exerci o sacerdócio. Meu primeiro curso de formação estrutural, acadêmico, foi teologia, tá? Mas naquela época que realmente estudava-se teologia, não é hoje não, viu? Hoje a teologia ela não é nem sistematizada, ela é manipulada pela visão religiosa. Então, por favor, então o que acontece? A pressão religiosa começa a criar nos adolescentes um clima difícil. Primeiro, para namorar é necessário pedir o líder da igreja, que eu automaticamente, também no meu parecer clínico, é errado. Porque quem tem autonomia sobre essa questão de estrutura educacional para os filhos são os pais. Olha aqui, se a menina quer namorar, o menino quer namorar, ele deve, isto chama parecer clínico no aspecto de saúde, tá? Nós não temos verdade absoluta, meu parecer clínico, minhas experiências de tratamento com as pessoas no aspecto clínico que me leva a ter essa postura de interpretação. Os pais, a partir do momento que os pais permitem o namoro, que eu acredito que é preciso muita reflexão sobre isso, agora o que está faltando? O que acontece com os pais? Como os pais não prepararam a menina para uma realidade de se autopreservar, já coloca na menina, já ensina a menina anticoncepcional. Olha, mas é uma coisa social, né? É uma coisa social. Ele já estimula a própria filha a ter relações sexuais sem maturidade, o próprio filho use camisinha. Então, olha que mundo nós estamos vivendo. Olha que mundo nós estamos vivendo. Porque, gente, o gostoso do relacionamento na adolescência é o não sexo. É o não sexo por enquanto. Por que o não sexo? Porque esse amor ele é profundamente platônico. E é gostoso aquela sensação. Você tem aquela atração, não é? Às vezes, quimicamente falando, meu querido, você não sente aquela atração, aquela coisa gostosa. Permita-me uma linguagem clínica, uma ereção peniana, e a mulher também se atraindo quimicamente, aquele cheiro. Gente, aquilo tudo faz parte de uma fantasia para alcançar a maturidade. A partir do momento em que se consome esse ato, pode haver um problema seriamente posteriormente. Agora, olha aqui, vamos voltar atrás. Aí, de repente, a pessoa vai e fala com o líder religioso. O líder religioso, na sua ridicularidade, permite-me aqui, líder religioso, ridicularidade, existiu, criou uma fantasia chamada cortesia, não sei se é cortesia, vamos dizer assim, vigiar o namoro. Vamos namorar, coloca aí, ou a pessoa começa a namorar, e de repente o outro, e começa a ter aquela cortesia, namoro, cortesia, começa a namorar, e o outro vigiando, olha que coisa, a igreja vigiando, olha que a igreja não, a religião vigiando os filhos e as filhas para que tenha um relacionamento. Tudo errado. Gente, nós invertemos os processos. Tudo errado. Dentro da espiritualidade que não tem nada a ver nessa questão. Aí o que acontece? Aí começa a ter essas questões. Qualquer probleminha que tem de própria maturidade, de frustração nessas fases, às vezes de levar os pais também não têm maturidade para enfrentar determinada situação, leva o líder religioso. O líder religioso espiritualiza e vai tendo aquela confusão. Aí o líder religioso começa a dizer assim, cuidado para você não abrasar, e pomba gira está aí. Olha que coisa absurda.
Aí, diante dessa situação de abraçamento, de pombagira, de demônio, porque o religioso sem consciência não entende o que é natural do ser humano. O que é natural do ser humano? Um adolescente abraçando outro adolescente, quimicamente tem aquelas reações. Não tem nada a ver de abraçamento. Aí eles jogam essa palavra, usam essa palavra completamente errônea dentro do texto de relação, e este mesmo religioso domina este namoro. Aí o que fazem? Olha, você está abrasando, você está entristecendo o Espírito Santo. A coisa mais ridícula que existe. Entristecendo o Espírito Santo, tá? Inclusive essa palavra entristecer o Espírito Santo, gente, é uma palavra antropopática. Antropopática, a mesma coisa, Deus arrependeu, Deus não sei o quê. Gente, a gente precisa analisar isto, por favor. Olha, eu sou um homem cristão, como nós falamos anteriormente. Então o que acontece? Aí vem aquela pressão religiosa para o cara casar. Olha que coisa, tem muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. 95% dos casais que olha que eu vou afirmar aqui. 95% dos casais que eu atendo na clínica são casais que passaram por traumas nesse aspecto e que se separaram e que não deram certo, e estão arrebentados na vida por causa disso e às vezes até bloqueados em relação a Deus. Por quê? Ao invés de ter um acompanhamento dos pais naturais nesta fase de namoro, que é gostoso, namorar é coisa gostosa, gente. Coisa, eu lembro, namorar é uma coisa maravilhosa. Outra coisa, não esqueça de namorar sua esposa, namorar a pessoa que está ao seu lado e vice-versa. Então, dentro dessa pressão, aí o que acontece? Aí vai a questão religiosa, impõe no indivíduo. Aí, outra coisa, existe religião tão doentia que faz até panelinha, para fazer panelinha no sentido para fazer o cara casar mais cedo para não estar em pecado, né? Aí faz aquela panelinha, faz a igreja não, a religião ajuda. Aí vai, tá, aquela coisa, aquele movimento, aí chado não sei o que. Olha, não sou contra isso, tá? Isso é legal. Agora, e os dois se casam e de repente as desgraças relacionais, permite minha fala, começa a acontecer. Então, no meu parecer, para nós terminarmos, que nós vamos começar a atender os nossos pacientes, a idade cronológica influencia no relacionamento. Nós precisamos saber que para cada tipo de relação é necessário ter um pouco de maturidade, de vida cronológica e maturidade psicológica. São duas coisas totalmente diferentes, ok? Então, por favor, você que está aí namorando alguém, que está começando a flertar alguém, gente, é muito gostoso isso. Inicia-se primeiro pelo amor platônico, depois do amor aristotélico. Amor platônico é o desejo por algo desejado que mesmo na distância continua sendo alimentado. É como se diz assim, é o desejo do que é proibido, mas não é uma proibição dentro da moralidade. É uma proibição moral. Aquilo, por exemplo, quer ver? Eu tive amor platônico com minha professora de ciência quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tive amor platônico com minha professora. Todas as vezes que o marido chegava, eu ficava com raiva do marido. Olha que coisa. Que legal, né? Você entender isso. Então, por favor, não esqueça. Não se deixa se impor. Namorar é legal, mas não se deixa se impor para ter uma relação mais profunda com a pessoa, sem que seja acompanhada de uma maturidade maior. São muitas variáveis que se implicam dentro de um relacionamento. Se você quiser observar isso, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre essa questão. Então, para nós fecharmos, é o seguinte: namorar, inclusive o verbo namorar é transitivo direto, viu? Vamos aqui, eu também sou professor de português. Namorar é verbo transitivo direto. Você não namora com. Porque se você namorar, você fala assim, eu vou namorar com Paulo. A menina fala, vou namorar com Paulo. Dá a ideia que você vai sair com ele, ele vai namorar uma menina e você namorar outra. Namorar é transitivo direto. Namorar Paulo
namoro a Paula. Olha que coisa legal. É por isso que no namoro não precisa ter cupido. Eu chamo isso de preposição doentia, tá? Muito cuidado também para você não ficar arranjando cupido um para o outro, porque o namorar é um transitivo direto, não exige preposição e não precisa de cupidos produzir essa relação em você. Então fica aqui esse bate-papo legal, depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós estamos à disposição na Clínica Mase, ok? Nosso telefone 996259552, atendemos adolescentes, atendemos crianças, inclusive atendemos gestantes para curar o trauma da gestante antes que esse trauma passe para a vida da criança. Que legal, né? Puxa, que legal, através do exame que nós chamamos tomografia do inconsciente, tá bom? Um forte abraço, um beijo no teu coração. Algumas pinceladas ficaram por aí. Eu agradeço a todas as pessoas que entraram, aquelas que fizeram oi, olá, bom dia, que passaram rapidinho. Mesmo quando você passa rapidinho, é sinal que nessa rapidez eu estou dizendo, estamos juntos nessa caminhada para reconstruir. Namorar? Pode. Relacionamento mais profundo conforme a idade, meu parecer clínico? Não. Entenda isso, tá bom? Um forte abraço no teu coração e a gente se vê por aí. E um beijo grande na alma de vocês. Me acompanhe nas redes sociais. Dr. Maurício Ferraz Abad. Você vai me acompanhar tanto no YouTube, em tudo quanto é lugar aí, né? Eu sou novato nas redes sociais e nós estamos aqui aprendendo com a nossa querida secretária, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui nós estamos tentando finalizar, porque automaticamente, como você é